Mas a gente já começando a tratar do assunto que a gente falou aqui, né? Sobre esse final dos tempos, esse encaminhamento para a grande batalha final. Essa guerra, a gente sente fisicamente ela, porque se eu imagino que a minha alma, a tua alma, a do Lene, está sendo disputada, e a gente a todo momento está tendo que escolher, e ainda que a gente ache que essa escolha é só livre-arbítrio, mas ela não tem influência, e tem sempre uma influência do bem e do mal, porque estão brigando, deve gerar um cansaço físico e espiritual em cada um de nós. Às vezes eu acordo cansado de um jeito que não tem a menor explicação, sendo que eu não fiz nada, e às vezes às vezes é o contrário, você acorda super disposto. O que é esse cansaço, essa vontade às vezes que a gente tem, esses pensamentos do nada invasivos? Deve ter pessoas hoje em casa que estão passando por isso, de um desânimo ou uma vontade de fazer coisas ruins com ela própria. Tirar a vida. Exatamente. E a pessoa fala, mas eu não quero, e ao mesmo tempo o pensamento parece que é dela, mas não é. Que explicação é isso? A explicação é que a batalha é na mente, né? É na mente. E por que afeta o corpo também? Se é na mente e no espírito? Afeta o corpo porque o seu corpo ele é subproduto da sua mente. Ele tá atrelado, ele tá ligado, né? O seu cérebro, por exemplo, a palavra alma na língua original do Novo Testamento grego é psique. É mente. Exato. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, mente e espírito. Aonde que é essa luta? Por exemplo, você sabe que você já trouxe vários neurologistas aqui, mas essa é uma área que eu estudo e entendo também. Obviamente, como um leigo, mas eu entendo o funcionamento. Você sabe que o seu cérebro, ele libera uma série de substâncias que podem ser tóxicas ou podem ser benéficas. Não é? Por exemplo, dopamina, por exemplo, é uma substância maravilhosa. Que te dá, né? Que te dá coragem, te dá foco, né? Endorfina, serotonina, norepinefrina. Tem uma série de neurotransmissores que são chamados do bem, né? Ocitocina. Agora, você veja, ontem eu estava lendo um artigo até, eu preparei uma mensagem falando sobre gratidão, né? E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com um grupo de 300 jovens universitários. Todos eles que estavam passando por algum tipo de terapia. Eles dividiram em 3 grupos. E um dos grupos, então, 2 grupos continuaram com as abordagens da psicologia tradicionais. Um grupo de 100 pessoas, eles começaram a fazer somente um tratamento voltado para trazer gratidão nas pessoas. O que significa isso? Por exemplo, eles começam, tanto individualmente quanto em grupo, eles falavam, você tem que escrever uma carta de gratidão para alguém que te fez bem. Entendi. Aí os caras escreveram. Tem gente que prefere cortar a mão do que fazer isso, Tem gente que para agradecer, né, Lene? Que não tem gratidão, a pessoa faz tudo e o pessoal não. Sabe o que aconteceu? No primeiro momento teve essa resistência, mas eles começaram a perceber que o ambiente do grupo que tinha a gratidão... Que exercia mais... Que estava ali na terapia da gratidão, estava mudando o mood, mudando o sentimento. Claro. As pessoas pararam de falar eu tive traumas. Mas isso é óbvio. Eles começaram a ter outro discurso. Claro. Se a pessoa é agradecida, se ela entende o bem que está sendo feito para ela, é óbvio que ela vai mudar. E aí... Depois de 4 semanas, eles viram uma melhora enorme. Poxa. E depois de 12 semanas, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um exame de ressonância magnética. E aí? E aí, eles perceberam que a área do neocórtex frontal, né, que é a área tanto de tomada de decisões, como também de inteligência, de aprendizado, tinha tido um desenvolvimento enorme. E aí eles falaram, uau! Quer dizer que uma gratidão, tinha até uma forma de você exercer gratidão, que tinha os sponsors, os caras que davam um dinheirinho para cada um, e eles tinham que pegar esse dinheiro, eles tinham que comprar um presente para alguém. Essas pessoas que eles tinham que agradecer, eles tinham que comprar um presente. Então, durante todo esse tempo, a terapia era falar de gratidão. Fale por que você está grato, o que você já recebeu da vida. Não colocaram Deus na história, só o espírito de gratidão.
houve uma melhora significativa, muito superior aos outros tipos de tratamento. Então, eles começaram a chamar isso de a ciência da gratidão. Science of Gratitude, no inglês. Então, você vê como, na verdade, o cérebro, que é a alma, ele afeta o corpo. Porque uma pessoa que começa a ter gratidão, ter alegria, resolvida, ela tem a área que é responsável por aprendizado, por tomada de decisões, sabe, avançada, melhorada. Então, não existe uma luta que seja na mente que não vá trazer consequências. Por isso que você sente o peso. Eu estou te falando isso, você falou, por que a gente sente o peso? Porque o peso é no corpo, não é só na alma. Mas por que tem essa coisa das pessoas, quando as pessoas... Tem gente que fala de olho gordo, desejar o mal. Por que você sente às vezes o ambiente pesado, sente que as pessoas estão querendo o seu mal? Por que isso te afeta? Afeta porque o mundo espiritual afeta o mundo intelectual e que, por sua vez, afeta a mente. Você vê esse negócio que eles falam, né, de planta seca pimenteiro. Cara, acontece. Muitas vezes uma planta, ela recebe uma pessoa que tem animal, sofre, a planta pode morrer quando pessoas têm inveja, porque isso daí, no mundo espiritual, é uma energia mesmo. E potente, né, pelo que eu tô vendo. Potente. Por exemplo, quando Jesus foi curar aquela mulher com fluxo de sangue, ele tá lá, tá todo mundo tocando nele e tal, e a mulher falou, pô, se eu tocar na hora da veste dele, eu vou ser curada. Ela tava com uma hemorragia há 12 anos. E ela foi se esgueirando pelo meio do povo e tocou na ponta da vida. Na verdade, ali era um talit, né? Era aquela vestimenta de oração. Aquilo que é a ponta, na verdade, ela tocou no tzitzit. Não era comprido, assim, não foi no chão, mas... É o quê? É um tipo do... É um tipo um chale de oração. Que nem os padres colocam? Os rabinos. Os rabinos também. Que fica azul e branco, com umas listas, assim. Tá. Entendeu? Na ponta desse talit tem o tzitzit, que são as pontinhas, as franjas. Sim. Foi naquela pontinha que ela tocou naquela pontinha. E a fé dela... Ela sugou a cura de Jesus. Olha só. E Jesus falou assim, alguém me tocou. Aí os discípulos, como assim? Tá todo mundo te empurrando, tá todo mundo aqui. Ele falou, não, alguém me tocou e de mim saiu o poder. Olha que fantástico. Ele sentiu ela sugando o poder dele. Ela foi curada imediatamente. Então, o mundo físico, embora o mundo espiritual seja uma outra dimensão, existe tráfico de energia, cara. E energia é trabalho. Entendeu? É que nem eletricidade. Você não vê, mas põe a mão no lugar pra você ver se você não... E parece que algumas datas ou alguns locais, essa membrana que separa o mundo espiritual do físico é mais fina, não é? Por exemplo, uma vez eu gravei um vídeo falando 3 horas da manhã. Que é um horário... Que é um horário brabo. Que dizem que é a hora do... Você sabe, né, Helena? É a hora do demônio, né? Muitos lugares existem trabalhos que são feitos. Então você tem, assim... Aliás, tem uma série... Qual série? Eu já falei aqui. A mulher acorda todo dia às 3 horas, às 3h33 da noite e fica meio maluco. Eu fiz esse vídeo porque muita gente começou a me perguntar. Eu já acordei 3 horas da manhã, assustador. Você olha 3 horas da manhã. Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver que realmente é uma hora que tem muitos trabalhos nos lugares, contra pessoas, entendeu? Então, de fato, as pessoas sentem no físico. Ô Vilela, quando eu me converti... Eu acho que eu já contei para você isso aqui na primeira vez, mas é uma experiência que até hoje, faz 40 anos, e eu ainda falo, uau! Quando eu me converti, Deus me deu um dom para expulsar demônio, que era uma coisa impressionante. Se eu entrasse num lugar que tivesse uma pessoa endemoniada, ela manifestava. Na hora, pá! Eu me lembro que um dia eu fui lá na cidade de Ibitinga. Ibitinga é uma cidade que tem muitas fábricas de bordado, essa coisa. E eu tinha uma namorada lá e ela me levou para conhecer. Quando eu entrei, lá no fundo uma mulher ficou possessa e já começou a falar comigo sem eu abrir a boca. O que você está fazendo aqui? Você é do outro lado? Agressiva. Eu percebi, fui lá e mandei o demônio embora. Na hora ela caiu e ficou liberta. Em nome de Jesus sempre. Em nome de Jesus. Não é você que manda, Não, né? mas só que eu era jovem, tinha 19 anos. Eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a falar do diabo. É o John Constantine, né? Conhece? Sabe quem é, né? Sim. John Constantine o Keanu Reeves. O Keanu Reeves.
com uma arma em cruz, né? Que mata demônio. O Lamartine falou, eu sou Eu comecei a achar que o demônio não era nada disso. Eu falava, Subestimou. demônio, meta o pé no traseiro dele e tal. Um dia, do nada, eu estava deitado e eu comecei a sentir cheiro de enxofre. Mas forte mesmo. Aí eu falei, meu Deus, o que tá queimando aqui? Tá com cheiro fedido de ovo podre, né? E de repente, Vilela, eu comecei a ver cores. Eu comecei a ter uma visão assim, de olho aberto mesmo do que estava acontecendo. E ali começou a vir pensamentos na minha cabeça horrorosos. Contra Deus, de xingamentos. Era uma coisa... os tais pensamentos invasivos que eu tinha te perguntado. Invasivo. Né? Que você sabe que... Você fica brigando com eles, né? Não, Por que eu tô pensando isso? Não, porque primeiro vem o pensamento e aí você vem a culpa. Exatamente. Já, às vezes acontece isso. Aí o que aconteceu? Eu fiquei uma semana inteira sem dormir, cara. Eu ia trabalhar, aqueles pensamentos. Aí eu comecei a parar de pensar em Deus, porque eu falava, se eu penso em Deus, piora. Exato. Só que chegava à noite eu já tinha medo, porque eu sabia que eu ia ter que... Um dia eu estava assim, tão desesperado, eu morava no 10º andar de um prédio, lá em Perdizes. Eu subi na janela e eu ouvi assim, pula, porque você vai ter alívio. Nossa, cara, eu segurando dos dois lados na janela. Você não queria pular e ouvia isso. E ouvia, pula que você vai ter alívio. Na hora, eu dei um passo para trás e falei, Deus, eu sei que eu já estou condenado, mas eu não vou tirar minha vida. Se o Senhor vai me mandar para o inferno, porque eu blasfemei contra o Espírito, pode mandar. Eu estou assim, eu tô aceitando, porque eu realmente blasfemei e tal. E fui pro meu quarto, sabe, me entreguei e falei, tudo bem, pode falar o que quiser, eu não vou lutar mais. No dia seguinte, tocou o telefone, era o meu irmão falando de Belo Horizonte, ele falou assim, Lamartine, Deus me mandou um recado para você. Eu falei, mas o que foi? Ele disse, olha, para você nunca mais achar que existe algum poder em você. Porque Deus está mostrando que você está vivendo um momento, uma guerra espiritual muito grande. Mas que isso é só um teste para você aprender a dar glória para Deus. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar. Quando eu não falei nada para ele. Quando eu desliguei o telefone, eu nunca mais tive aquilo. E aí Deus falou assim, filho, no nome de Jesus você tem poder, mas no seu poder você não tem nenhum. Então nunca se esqueça de dar glória para mim. Você não tem que ter medo de demônio nenhum. Mas você tem que saber que é em mim que você tem autoridade. A partir daquilo, cara, eu mudei completamente. Porque você foi do achar que tinha muito poder para ter o medo de que você tava perdendo a salvação. Então, naquele momento, eu descobri o que é realmente a luta espiritual. A luta espiritual é uma coisa, sim. Eu já passei por isso assim de forma pesada. Não sei se eu te contei, acho que eu nunca contei, né? Não. Eu passei também por isso. Tem uma época que eu não sei o que deu na minha cabeça de estudar e fazer curso de batalha espiritual. E eu não estava preparado. Aquele negócio, mesma coisa, assim, eu vou fazer porque acho interessante. Porque você mexe com isso aí, né? Não, você tá falando assim, se você entrar, você tem que ter muita certeza. E eu passei acho que 2 meses assim, não conseguindo dormir. Medo, sabe o que é um medo aterrorizante? Eu penso hoje, eu falo, como eu tinha medo. Eu não conseguia dormir. É que é espiritual. Não dá pra entender, não pastor. É só racional. Você é adulto, na tua casa, você sabe que não tem nada e fica com medo de dormir. É um medo que não dá pra explicar. Hoje eu não consigo entender. Porque você tá discernindo o mundo espiritual. Assim, eu fechava o olho, eu via coisa, eu sabe, ficava passando essas coisas na minha cabeça. Eu acho que foi a pior época da minha vida, assim. Não, porque você não tem pra onde fugir, né? Não, e você fica com vergonha de falar isso pras pessoas, porque você tem medo de levantar e ir ao banheiro à noite, você tem medo de desligar a televisão, você tem medo de chegar em casa e não deixar uma luz acesa. É uma coisa até infantil, assim, eu nunca tinha passado por isso. Se você pensar bem o poder que existe, às vezes, olha, a gente tá... A Bíblia diz, né? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então, a maior parte do tempo, você tem anjos que te protegem. Sabe aquela coisa do anjo da guarda? Sim, sim. Aquilo existe. Não acho que seja um só, eu acho que é mais do que um. Eu imagino que seja mais. Agora, tem momentos que você entra numa batalha espiritual porque você começa a mexer com áreas que você
tá cutucando ou vem bicho com a vara armamento mais curta. pesado também, né? Você tinha um certo ataque e de repente falar, então vou colocar mais ataque para você desistir disso. Entendeu? Aí você tem que ter, por exemplo, cobertura de oração, você tem que ter jejum e oração. Exato. Aliás, eu quero até dizer para todo mundo que está aqui que eu estou numa campanha de jejum e oração todas as manhãs, 5h30 da manhã. Eu queria fazer alguma no meu canal do YouTube. Como que funciona? Tá gravado, mas eu tô naquele horário, eu tô acordado e eu tô orando. E cada dia eu tô orando por um tema específico. Porque, assim, quando você entra no jejum, você começa a abrir a dimensão do mundo espiritual. E eu vou te dizer uma coisa, faz diferença. Faz diferença, você começa a ter, parece que os ouvidos abrem, você começa a discernir o mundo espiritual, você começa a discernir da onde estão vindo os ataques. Então, o motivo de oração que eu estou convocando para as pessoas, para a gente estar buscando a Deus por áreas específicas. Por exemplo, se você não começou ontem, né? Não, hoje é segunda-feira, começou hoje. Hoje? Você pode fazer atrasado, porque tá gravado lá, não é ao vivo, né? Eu posso começar a ver o primeiro dia e a partir daí... Mas eu vou cobrir 7 temas diferentes e domingo à noite, às 9 horas, eu vou fazer uma live ao vivo para terminar isso aí, a gente vai orar, repreender. Porque tem muita gente que tá sentindo isso que você sente e não consegue sair.